E outra coisa também, assim, precisa matar 1.500 pessoas Por causa de 3? Por causa de 3. O John Jacob Astor, que é uma pessoa que eu pesquisei especificamente, ele era muito humilde. Ele passeava com a cachorra dele pelas ruas de Nova York sozinho, sem segurança nenhuma. Todo dia ele ia passear com a cachorra dele. Sem ninguém. Às vezes com a esposa grávida de 18 anos. Não era mais fácil contratar um assassino de aluguel e meter um balaço no meio da testa? Matava só um, precisava matar 2 mil, né? E matava os outros então. 2. O Whistler Strauss era um velhinho, tinha mais de 60 anos. Então, assim, é mais fácil matar ele. Mais de 60 anos Não, já é velhinho, que pô. É que o que acontece... Na época era um velhinho. A galera da teoria da conspiração, o que eles acreditam? Eles acreditam que certos eventos são uma espécie de sacrifício. Então, fizeram do Titanic um ritual de colocar todo mundo lá e matar todo mundo foi um sacrifício. Então não adianta você matar só o cara em específico. Não é só dar um tiro, entendeu? Tem um jeito certo de se fazer isso e tem que ser algo pra marcar a história. Então eles acreditam que da mesma forma o 11 de setembro foi um sacrifício, que da mesma forma... Mas organizado por quem? Uma entidade superior? Uma coisa assim? Alguém que quer controlar o mundo. Entendeu? Que medo. É o Thanos? Será que é o Thanos que tá lidando? Tá fazendo assim? Mas essas teorias não se sustentam, claro que não, né? Impossível. E tem A outras lógica- também, o pessoal fala que o Titanic foi trocado pelo Olympic, o irmão dele. Também essa é uma história, né, que dizem, né? Entendi, não foi o Titanic que afundou. Foi Que foi o irmão dele que afundou. Ah, tá. Em setembro de 1911, o Olympic ele sofreu um acidente com um navio da Marinha Real Britânica, que eles colidiram no Canal da Mancha, isso mesmo, eles colidiram no Canal da Mancha e abriu um rombo na lateral do Olympic, que danificou assim bastante na parte traseira do navio e, segundo os teóricos da conspiração, esse dano tinha sido irreversível, é quase como se você tivesse dado PT na estrutura do navio, porque disseram que entortou a quilha, né? A quilha é a espinha dorsal do navio, né? Então eles falaram que o dano foi tão severo que o Olympic não passaria na próxima inspeção da Câmara de Comércio Britânica, que era o órgão que licenciava o navio para navegar pelo mundo, né? Era feito anualmente essa licença e eles falavam, o navio não vai passar. E tinha 1 ano de idade o navio. Então os caras pensaram, meu Deus, o que a gente vai fazer para se livrar dessa bucha, desse problema, né? Titanic estava ainda sendo construído em Belfast, na Irlanda do Norte, o local onde ele foi concebido. E aí eles pensaram um plano maquiavélico, né, segundo os teóricos da conspiração, de que vamos trocar os navios para, enfim... E ganhar o dinheiro do E ganhar seguro. o dinheiro do seguro que no Olympic não ia ser considerável. coberto, porque o Olympic estava com problemas, mas o Titanic, que era novinho, né, ia pro mar. E eu li que o dinheiro do seguro pagava só 1/3, mais ou menos, do que você gasta para construir um navio. Então não ia também adiantar. Se você usasse seguro, você também ia sair no prejuízo mesmo assim. E tem outra coisa também, a questão assim, como que você programa um navio para afundar? Você liga pro iceberg e fala, oi, iceberg, fica na nossa frente que a gente tá passando. Não existe isso. Um iceberg para destruir um navio precisa ter um dano muito grande, precisa ser um iceberg muito grande. E isso não é com o humano, é com a natureza. Só um suicídio, um eventual suicídio coletivo programado pelo comandante para fazer. Não, mas nem o comandante, sabe? Eu acho que é muito complicado, porque pro Titanic afundar, ele teve que ter um rombo muito grande lateral, né? Sim. Então, e isso é só Mas eu acho que coincidência. que vai nenhuma acontecer. imaginação dos criadores de teoria da conspiração consegue ser tão completo quanto o que de fato aconteceu. É verdade. O que de fato aconteceu é o enredo pronto do filme. Porque a somatória de situações improváveis para aquele navio, naquelas condições de mar, por exemplo, já são... A natureza fez um enredo. É verdade que Triste, o dramático, comandante mas- ele se aposentou e voltou? Não. Havia ainda, assim, uma... Ele ia se aposentar pela idade, né? Você não podia estar na White Star Line com... Não é que tinha um limite de idade, mas tinha uma cultura ali que se você passasse dos 60 anos, você já tinha que se aposentar. Era o que acontecia com todos. E ele já saía notícias de jornal falando que depois do Olímpico, que em 1911, né, o navio irmão do Titanic, que ele iria se aposentar. Não aconteceu. Mas então a gente supunha que depois do Titanic, depois de algum tempo, uns meses talvez, ele iria se aposentar.
não é confirmado que ele iria se aposentar logo depois do Titanic. Que as pessoas começaram a falar pra aumentar o drama, né? Colocaram aquela coisa assim, aumentar um pouco a história. Mas não é verdade. Mas ele estava em vias de se aposentar, com certeza, porque ele já não tinha idade de continuar comandando navios pra sempre, né? Mas foi mais... Ele tinha 62 anos, se eu não me engano. Mas foi irresponsabilidade dele? Isso do jeito... é a pergunta que eu ia fazer agora. Sim, uma pergunta complexa. É que assim, o Titanic, ele seguia todos os protocolos da época, tá? Quando você tinha um campo de gelo à sua frente, a ordem não era diminuir a velocidade, a ordem era acelerar para passar por ele mais rápido. Todos os navios faziam isso. E com todos funcionou. Porque na época eles achavam que isso era a melhor opção. Precisou o Titanic, sabe, ter o azar de encontrar um iceberg na sua frente em condições atmosféricas não muito favoráveis, né? Não tinha lua para aumentar a iluminação, o mar estava calmo, então não tinha as ondas batendo na base do iceberg. E então, assim, tudo conspirava contra o Titanic. E aí aconteceu a tragédia. Aí que eles foram perceber, não, então, para ter mais segurança, a opção melhor é o quê? Diminuir a velocidade. Mas até então, não era isso que se imaginava. Como acontece tragédia? As tragédias acontecem, a gente aprende com elas, né? O que não se fazer. Mas precisa, infelizmente, acontecer primeiro para você aprender que esse caminho não é o mais correto. Então, o Capitão Smith, ele fazia tudo que se esperava dele, né? O filme, por exemplo, ele passa essa imagem de que o capitão era aquela pessoa, depois da colisão, lógico, que ele tinha aquela postura um pouco catatônica, sabe? Aquela pessoa parada que não sabe o que fazer e tal, mas na realidade, quando você vai ver as evidências, foi o contrário. Quando o Titanic bateu no iceberg, ele já mandou todos os botes serem descobertos e baixados, porque se precisasse evacuar, tinha que começar o mais rápido possível. Ele mesmo comandou também o preenchimento de passageiros em alguns botes e baixou. Então, assim, ele adotou uma postura proativa. Ele mandou também os operadores de telégrafo ficarem atentos, porque se ele avisasse, era para eles mandarem o pedido de socorro urgente. Então, assim, ele tomou muitas medidas de segurança antes de saber que o navio estava condenado, porque demorou, assim, uns 20 minutos para fazer a inspeção. E nesse meio tempo ele tomou muita atitude. Eu acho que, assim, o que estava ao alcance dele, ele fez. Só que aí depois, analisando friamente, que eles foram entender que outras coisas poderiam ter sido feitas, né? E aí com o Titanic mudou-se muita coisa, né, Vila? Vamos só pontuar aqui para quem não conhece muito bem a história real, me corrija se eu estiver errado, mas o Titanic, entre a colisão com o iceberg e ele afundar, de fato, foram 2 horas e 40 minutos. Correto. Isso mesmo. Não é que bateu e afundou. Ele ficou 2 horas e 40 minutos num processo de afundar. É rápido. É rápido pro tamanho do navio, mas ao mesmo tempo são 2 horas e 40 minutos. Então você tem uma série de procedimentos. O que ocorre é que no início, o navio era tão grande para o padrão da época que as pessoas não percebiam a gravidade da situação. Muitos passageiros ali com certeza não faziam a menor ideia de que o navio estava em processo de afundamento. Você com seu conhecimento, entre aspas, comum o navio bater num iceberg e afundar? Depende como ele bate, né? Você tem hoje em dia navios quebra-gelo que são feitos para bater, é diferente, né? Sim. No caso do Titanic, foi... Navio de carga, navio uma de fatalidade, passageiro. eu acho, que aconteceu com ele, porque ele bateu numa situação que era muito improvável de acontecer.